110. Renascido. Radiantes. Reflexões de El no primeiro dos 10 dias finais. Uma tempestade escura, vento escuro, chuva escura. E então, perfurando a escuridão com uma lança, um raio de luz. Caladim, filho da tempestade. Renascido. Caladim explodiu na escuridão, cercado por 1000 esplanos de vento jubilosos que giravam num vórtice. Vão, gritou ele. Encontrem-no. Embora parecesse que estivera caído durante horas, passara a maior parte daquele tempo no interim. Se ainda estava caindo, meros segundos haviam se passado, e seu pai estava em algum lugar abaixo, ainda vivo. Caladinho apontou para baixo, estendendo a mão, se preparando enquanto centenas de esplanos de vento encontravam a tempestade e a sopravam para trás, criando um caminho aberto. Um túnel de luz para uma única figura caindo pelo ar distante, ainda vivo. As projeções de Caladim se acumularam enquanto Sil girava ao redor dele, gargalhando. Raios! Como sentir a falta da risada dela. Com a mão estendida, Caladim assistiu a um espleno de vento bater em sua pele e relampejar, envolvendo-o em uma manopla transparente e brilhante. Vários outros se chocaram contra ele, alegres, exultantes. Linhas de luz explodiam ao redor, enquanto os esplenos se transformavam, puxados para o reino físico para se conectar com ele. Caladinho olhou para aquela figura minúscula que chegava cada vez mais perto. O chão. Tão próximo. Eles haviam caído do topo da torre e centenas de metros abaixo nas tempestades. O chão se elevou para encontrá-los. Quase. Quase. Caladinho estendeu a mão e... indigna. As palavras ecoaram na contra a alma de Navani e, por um instante, ela esqueceu Moash. Esqueceu a torre. Foi para outro lugar. Não era boa o bastante. Não era uma erudita. Não era uma inventora. Você não tem fama, conquistas nem capacidade própria. Tudo que é distinto em relação a você veio de outra pessoa. Mentiras, sussurrou ela. E eram. Realmente eram. Ela pressionou a mão no pilar. Aceite-me como sua vinculadora. Eu sou digna, irmã. Eu digo as palavras. Vida antes da morte. Não, tão baixinho. Nós somos diferentes demais. Você captura esprenos. Que dupla seria melhor do que uma que acredita em coisas diferentes? Força antes da fraqueza. Nós podemos chegar a um meio termo. Não é essa a essência da construção de laços? Da união? Moash chutou Raboniel para longe e ela acertou a parede, flácida como uma boneca. Nós podemos encontrar as respostas, exclamou Navani, o sangue escorrendo de seus lábios. Juntos. Você só quer viver e você não? A voz de Irmani ficou baixa demais para ser ouvida. Moash olhou para Navani, do outro lado do corredor. Então ela fechou os olhos e tentou cantarolar. Tentou encontrar o tom de luz das tempestades, puro e vibrante, mas fraquejou. Não conseguiu ouvir aquele tom, não naquele momento. Não com tudo desabando, não com sua vida escoando. Então percebeu que estava cantarolando um tom diferente. Aquele que Raboniel sempre dera a ela, com seu ritmo caótico. Sim, tão perto da morte, Navani só podia ouvir aquilo. O tom dele, ansioso para reivindicá-la. Irmã gemeu. E Navani inverteu o tom. Foi preciso apenas intenção.
Odeon deu a canção a ela, que a distorceu em resposta. Navani cantarolou da antiluz do vazio, com a mão pressionada contra o pilar. Navani, exclamou Irmani, a voz se tornando mais forte. A escuridão recuou, ainda que só um pouco. O que você está fazendo? Eu criei isso para você. Eu tentei fazer. Navani. Navani não é o bastante. A canção não é alto o bastante. Contudo, parece estar ferindo aquele homem. Ele está paralisado. Navani? Sua voz fraquejou. A mão ensanguentada escorregou até seu flanco, deixando marcas do pilar. Posso ouvir o tom da minha mãe, disse Irmani, mas não o meu tom. Acho que é porque meu pai está morto. Honra, sussurrou Navani. Honra não morreu. Ele vive nos corações dos seus filhos. Vive, mesmo. Sou como um apelo, não um desafio. Ele vivia? Navani procurou dentro de si. O que andara fazendo poderia ser considerado honrado? Criar fabriais, aprisionar esprenos? Será que podia de fato afirmar aquilo? O tom de ódio soava em seus ouvidos, embora ela houvesse parado de cantarolar em seu inverso. Então, uma canção pura, elevando-se de dentro dela. Ordeira, poderosa. Será que havia feito mal sem perceber? Possivelmente. Tinha cometido erros, sem dúvida. Mas tentar ajudar. Aquela era a sua jornada. Uma jornada para descobrir, aprender e tornar o mundo melhor. A canção de honra cresceu em seu interior e ela a cantou. O pilar começou a vibrar enquanto Irmani cantava a canção de cultura. O som puro da luz da vida. O som começou a se alterar e Navani modulou seu tom, afinando-se aos poucos até que os dois entraram em harmonia. A energia ilimitada de cultura, sempre crescendo e mudando, e a calma solidez de honra, organizada, estruturada, vibraram juntos. Estrutura e natureza, conhecimento e fascinação, misturando-se. A canção da própria ciência. É isso, sussurrou Irmani no ritmo da torre. Minha canção. Nosso emulsificador, disse Navani baixinho no ritmo da torre. O fundamento em comum entre humanos e esprenos. Foi por isso que me criaram tanto tempo atrás, disse Irmani. Uma mão rude agarrou Navani e a girou. Então a pressionou contra o pilar. Moash levantou a espada. Navani, eu aceito suas palavras, disse Irmani. Poder transbordou dentro dela, infundindo-a, fazendo sua dor se evaporar como água em uma chapa quente. Juntos, ela e Irmani criaram luz. A energia fluiu através dela de maneira tão plena que Navani a sentiu explodindo através dos seus olhos e boca ao olhar para Moash e dizer: Jornada antes do destino, seu canalha. Lirim pendia no ar, os olhos fechados com força, trêmulo. Ele se lembrava de cair e daquela tempestade terrível, da escuridão. Tudo isso havia desaparecido. Alguém havia puxado seu braço, desacelerando-o com cuidado para que o membro não fosse arrancado, mas brusco o bastante para que doesse. Imobilidade. Em uma tempestade. Será que estava morto? Ele abriu os olhos e observou o céu. Encontrou uma coluna de luz irradiante se estendendo centenas de metros no ar, mantendo a tempestade afastada. Esprenos de ventos.
milhares e milhares deles. Lirim pendia da manopla de um fractal em uma armadura fractal resplandecente. Uma armadura que parecia viva, cujas fendas brilhavam em um azul vibrante e cujo peito ostentava os glifos da ponte 4 blasonados. Um fractário que voava. Raios. Era ele. Kaladin comprovou isso ao girar para que ficassem com o lado certo para cima. Então envolveu Lirim em um abraço apertado. Incrivelmente, quando Lirim tocou a armadura, não pôde senti-la. Ela se tornou transparente, quase invisível, na verdade, como uma tênue silhueta ao redor de Kaladin. Peço desculpas, pai, disse Kaladin. Desculpas por... Pelo quê? Achei que seu caminho era o correto, explicou Kaladin, e que eu estava errado. Mas não acho que seja tão simples. Acho que nós dois estamos corretos, para nós. Acho que posso aceitar isso, respondeu Lirim. Kaladin se inclinou para trás, ainda segurando o pai, enquanto pendia a pouco mais que 5 metros das pedras. Raios. Haviam chegado tão perto assim. Foi meio em cima, não acha, filho? Um cirurgião deve ser oportuno e preciso. Isso foi oportuno? Bem, você odeia quando as pessoas perdem tempo, disse Kaladin sorrindo. Então ele fez uma pausa e soltou Lirim com o braço, o que foi um tanto desconcertante, embora Lirim agora parecesse estar flutuando por conta própria. Kaladin tocou sua testa com os dedos cujo toque parecia normal, apesar de estarem dentro da silhueta tênue da manopla. O que é isso? Perguntou Kaladin. Lirim lembrou, com algum embaraço, que havia finalmente deixado aquele tolo de um braço só do Noril desenhar aquilo nele. Um glifo Sashi pintado na testa. Eu pensei que, se uma torre inteira ia demonstrar a fé que tem no meu filho, talvez eu devesse tentar fazer o mesmo, confessou Lirim. Desculpe, filho, pela minha parte. Ele estendeu a mão e afastou o cabelo de Kaladin para ver a marca ali. Mas, ao fazer isso, sentiu as cascas da ferida se soltando e caindo em direção às pedras abaixo, como uma concha que não cabia mais, descartada. Havia apenas pele suave e lisa, onde antes estavam as cicatrizes. Kaladin estendeu a mão para tocar a testa, chocado. Tateou a pele como se estivesse surpreso. Então riu, abraçando Lirim mais apertado. Cuidado, filho, eu não sou radiante. Nós, mortais, podemos quebrar. Radiantes quebram também, sussurrou Kaladin. Mas depois, por sorte, preenchemos as rachaduras com algo mais forte. Vamos, precisamos proteger as pessoas naquela torre. Você do seu jeito e eu do meu.